Caros irmãos da Terra, viemos aqui para falar de um assunto muito gratificante, que é o bem-estar. O bem-estar, ou vocês podem chamar de estado de espírito ou estado de ânimo. Nós preferimos aqui usar a palavra bem-estar porque todo mundo sabe o que significa sentir bem-estar. Bem-estar é um estado vibracional que vocês podem resumir ou simplificar como felicidade, alegria, disposição, ânimo. Aqui talvez não precise ressaltar, mas ânimo vem de alma. E alma é aquela centelha que vocês trazem dentro de si e que tem uma vibração. É importante vocês entenderem que, na verdade, toda a matéria tem uma vibração e toda a energia também não seria diferente. A alma não tem uma composição física, tal qual o corpo, a pele, os ossos, mas ela está ali como matéria, na sua maior parte energética, portanto ela vibra. E então, quando estamos falando de bem-estar, estamos falando de estado vibratório, estado de ânimo, ou seja, de alma. E então poderíamos dizer que, mas então um estado de alma, um estado de ânimo, sempre é bom? É justamente onde queremos chegar. O bem-estar está disponível a todos, mas dependendo do grau de condição humana que o indivíduo estiver, ele não consegue acessar a alma. E é na alma que vai estar a maior parte do seu bem-estar. Por mais que vocês entendam a terceira dimensão como algo material, então eu me alimento, eu recebo a comida, aquilo me dá prazer, depois eu faço a digestão, eu estou saciado e eu tenho uma vida agradável porque eu me alimento. Isso é material. Mas o bem-estar verdadeiro não está na matéria, por mais que seja às vezes difícil de desassociar. Mas o bem-estar verdadeiro está na alma, não, no estado de ânimo, certo? Alguns podem falar espírito. Nós não gostamos muito das convenções. Por quê? Porque vocês, na ciência que têm, não conseguem provar certas coisas. Então, quando se usa certas palavras que são convencionadas pela ciência, cai-se numa questão não muito agradável de mas para mim isso não é alma ou aquilo não é espírito e cadê o espírito que ninguém viu, que ninguém comprovou? Então quem é clarividente pode ver o espírito, mas quem não é, não vê, então não existe. Ou seja, para além de questões científicas ou um tanto quanto técnicas que podem levar ao ceticismo, nós estamos falando de energia. Energia é uma vibração, portanto, carrega um estado vibratório. Em termos de corpo físico ou organismo como um todo, existem essas duas camadas ou essas duas partes, para simplificar a conversa, que é o espírito ou a alma, que é o corpo energético, e existe a parte material, o corpo físico. Portanto, estas duas partes, para simplificar, ficar didático o entendimento, compõem o corpo físico humano de vocês. Porém, até mesmo o corpo material tem uma vibração, mas o fato é que a alma tem uma vibração e que quanto menos se acessa a essa vibração, mais denso se mantém, mais preso no corpo material se mantém e mais difícil é de chegar ao estado de bem-estar. Porque toda essa questão que estamos levantando aqui nada mais deseja do que chegar ao ponto do bem-estar. Porque muitas pessoas chegam
nos consultórios, ou para os doutores, ou para os psicólogos, terapeutas, e dizem: eu não sou feliz, eu não estou bem, eu não tenho alegria, eu não tenho disposição, vontade de fazer as coisas. Ou seja, a maioria das pessoas que diz isso não acessou a alma, ou a parte sutil energética que vibra numa vibração maior, portanto, está mais sutil em relação à sua matéria. Veja, estamos falando didaticamente porque não existe a alma vibrar a ponto de sair do corpo ou estar em outra dimensão, embora às vezes ocorram essas viagens astrais, projeções e etc. Mas, de maneira geral, a alma está junto do corpo. Senão, não estariam uns interagindo com os outros da mesma forma. Então, a alma está no corpo. Não há separação. Mas, então, por que as pessoas não conseguem acessar essa alma? Por causa do estado vibracional, por causa da densidade que carregam. E aqui nós dizemos, as emoções também são densidades. Portanto, expandam a consciência. Densidade não significa apenas uma molécula tão justaposta na outra que formam um corpo. Densidade significa uma vibração densa. Entendam isso. Vocês tendem a ver a matéria como um corpo físico que pode se tocar, assim como a cadeira, assim como a tela do computador. Mas matéria não é apenas isso. E densidade não é apenas matéria. Portanto, quando alguém falar em emoção, que é algo totalmente não palpável, vocês entendam que emoção tem uma densidade. Portanto, é uma matéria densa, mas é emocional, não se toca na emoção. No entanto, a emoção, dependendo de qual ela seja, dependendo do seu teor, ela vai vibrar de uma forma muito mais densa, fazendo com que aquela consciência que carrega o corpo, que carrega a emoção, que é a alma, que vibra, não consiga acessar a alma que ela mesma é. Porque tamanha é a densidade daquela emoção que toda a vibração do seu organismo é densa. E então não acessa a própria alma. Portanto, o bem-estar fica muito distante. A plenitude, a felicidade, a alegria, a vontade, o ânimo fica muito distante daquele próprio ser, quando na verdade tudo é uma coisa só, quando na verdade a alma está ali, juntamente daquele corpo, daquela consciência, daquele organismo, porque é só dito dessa forma para ser didático, mas não há separação. E então, se aquela densidade não permite acessar a sutileza da vibração que vem na alma, o bem-estar é muito mais difícil de se sentir, de se ter no seu dia a dia. Portanto, toda essa explicação pretende fazer com que vocês compreendam matéria ou não matéria, energia ou não energia, emoção ou não emoção, são detalhes. Nós estamos falando de vibração. E nós entendemos que vocês têm aquela ideia básica de bons pensamentos, pensamentos positivos. Sim, isso ajuda. Se não fosse isso, estaria tudo muito mais difícil. Quem tem um pensamento positivo ou é mais otimista tem maiores chances de ficar bem, mas às vezes a densidade das suas emoções, às vezes o medo ou outras questões vão fazer com que aquela vibração não seja tão sutil a ponto de acessar a alma. Então nem sempre é o pensamento positivo que vai levar a um bom estado. Mas
é preciso que vocês compreendam a questão da vibração. Tudo é energia, tudo tem uma vibração. E como se faz para melhorar essa vibração constantemente? Primeiro ponto e principal é compreender o funcionamento dela. Toda vez que se compreende o funcionamento de algo, se sabe manejar melhor aquele algo. Se vocês compreendem que são um corpo de luz que vibra, vocês entendem melhor como agir em suas naturezas, como se compreender fazendo parte desse todo e como se cuidar e como cuidar das suas vibrações. Segunda forma é buscar curar toda a densidade. E aí, como densidade, vocês entendam emoções pesadas, fisicalidade pesada, pensamentos pesados, tudo que é denso. Então, se de repente você olha certo programa num aparelho de televisão ou na internet e aquilo de repente deixa você pesado, é hora de talvez não ver, ou dosar, ver menos, caso seja uma coisa obrigatória ou algo necessário. Diminua a exposição do seu ser àquela programação densa. Ou seja, isso fala sobre coisas externas, fala sobre coisas internas, fala sobre pensamentos, emoções. Então, o segundo modo de lidar e de criar um campo vibracional melhor é curar todas as densidades, todas que vocês consigam acessar. E o terceiro ponto e crucial é se conectem com vocês, justamente para que vocês saibam onde estão as suas densidades. Nem tudo vai ser resolvido numa meditação ou numa conexão, mas o caminho vai ficar mais fácil, porque à medida em que há uma conexão, vocês sabem aonde que aquilo pesa, ou por que vocês se sentem assim em determinada situação. Aí, depois disso, sim, vocês vão levar ao consultório, ou aos amigos, ou às pessoas que lhes aconselham, aos terapeutas, a questão que está densificando. Principalmente se vocês pararem de usar a palavra sofrimento e usarem a palavra densificação, já estarão num caminho de transcendência. Porque tudo que é denso pode ser desdensificado, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Ou seja, tudo que é pesado pode se tornar leve. Assim como o oposto, então tudo que é leve, de repente, pode pesar. Vocês sabem que existem as nuvens no céu e de repente um vento sopra e aquilo tudo que estava azul fica cinza. Densidade. Densidade. E aí então depois vem um vento, sopra de novo e toda aquela densidade se dissipa e o céu volta a ficar azul. Ou seja, tudo que é denso pode ficar leve e tudo que é leve pode ficar denso, mas isso nós não queremos. E então voltemos ao ponto. Procurem pensar em vocês como um organismo que tem densidades e sutilezas. Tentem pensar em vocês como um organismo que pode vibrar, tanto numa faixa quanto em outra. E tentem fazer o máximo possível para se expandir, para que a consciência perceba tudo de um jeito mais amplo e então consigam alcançar estados vibracionais mais sutis e com isso acessar o bem-estar que vocês tantos desejam. Fim da transmissão.